Todos os usos que são os fins da criação estão em formas, e é das substâncias e das matérias, tais como estão nas terras, que recebem as formas. Todas as coisas de que se falou até ao presente, por exemplo, as concernentes ao Sol, as atmosferas e as terras, são unicamente meios para os fins. Os fins da criação são as coisas que são produtos das terras pelo Senhor como o Sol, por meio das atmosferas. E estes fins são chamados usos, e são, em sua extensão, todas as coisas do reino vegetal e todas as coisas do reino animal e, por fim, o gênero humano, e por ele o céu angélico. Estas coisas, chamadas usos, porque são os recipientes do divino amor e da divina sabedoria, e também porque elas se voltam para o Deus Criador Akuo, de quem tudo procede, e por isso o conjuntam à sua grande obra, e pela conjunção fazem que por ele elas subsistam do mesmo modo que por ele vieram a existir. Se diz que elas se voltam para Deus Criador Akuo e o conjuntam à sua grande obra. Mas isso foi dito segundo a aparência. Todavia, entende-se que Deus Criador faz com que elas se voltem e se conjuntem como por elas mesmas. Mas como se voltam e por isso se conjuntam, isso será dito no que segue. Precedentemente foi dito alguma coisa a respeito em diversos lugares. Por exemplo, foi dito que o divino amor e a divina sabedoria não podem deixar de ser e existir em outros criados por eles. Números 47 a 51. Que todas as coisas no universo criado são recipientes do divino amor e da divina sabedoria. Números 55 a 60. Que os usos de todas as coisas que foram criadas sobem por graus até ao homem e pelo homem até Deus Criador Akuo, de quem tudo procede. Números 65 a 68. Que os fins da criação sejam os usos, há um homem que não o veja claramente quando pensa que, por Deus Criador, não pode existir, nem por consequência ser criado, outra coisa senão o uso, e que o fim de que isso seja um uso deve ser para os outros, pois o uso para si é estar em estado de ser útil aos outros. Aquele que pensa isto pode também pensar que o uso, que é uso, não pode existir pelo homem, mas que existe no homem por aquele pelo qual tudo o que existe é uso, assim pelo Senhor. Mas como se trata aqui das formas dos usos, falar-se-á disso nesta ordem. 1. Nas terras há um esforço para produzir os usos em formas, ou as formas dos usos. 2. Em todas as formas dos usos há alguma imagem da criação do universo. 3. Em todas as formas dos usos há alguma imagem do homem. 4. Em todas as formas dos usos há alguma imagem do infinito e do eterno. 1. Nas terras há um esforço para produzir os usos em formas ou as formas dos usos. Que nas terras haja este esforço, vê-se por sua origem, em que as substâncias e as matérias, donde provêm as terras, são os fins e as terminações das atmosferas, que procedem do Sol espiritual como usos. Ver acima números 305 e 306. E pois que as substâncias e as matérias de que provêm as terras têm esta origem, e que suas reuniões são contidas em um vínculo pela pressão das atmosferas, segue-se que daí lhes vem um esforço perpétuo para produzir formas de usos.
Esta qualidade de poder produzir, elas a têm de sua origem, a saber, de que são os últimos das atmosferas, com as quais, por consequência, elas concordam. Disse que este esforço e esta qualidade estão nas terras, mas entende-se que estão nas substâncias e nas matérias de que provêm as terras, quer estejam nas terras, quer exaladas das terras estejam nas atmosferas. Que as atmosferas estejam cheias destas substâncias e destas matérias, isso é notório. Que haja um tal esforço e uma tal qualidade nas substâncias e nas matérias das terras, vê-se claramente em que as sementes de todo gênero, abertas por meio do calor até seu íntimo, são impregnadas de substâncias muito sutis, que não podem ser senão de uma origem espiritual, e por isso em potência de se conjuntar ao uso, donde resulta seu prolífico, e então, pela conjunção com as matérias de origem natural, produzir formas de usos, fazê-las sair em seguida como de um útero, a fim de que venham também à luz, e assim brotem e cresçam. Este esforço é em seguida continuado pelas terras por meio da raiz até aos últimos, e dos últimos aos primeiros, nos quais o uso mesmo está em sua origem. É assim que os usos passam para as formas, e as formas participam do uso, que é como a alma, de modo que, na progressão dos primeiros aos últimos e dos últimos aos primeiros, todas e cada uma de suas partes sejam de algum uso. Foi dito que o uso é como a alma, porque a forma do uso é como o corpo. Que haja um esforço ainda mais interior, que é o esforço para produzir usos por germinações para o reino animal, é também o que se segue, pois os animais de todo gênero se alimentam disso. Que haja também nelas um esforço íntimo, que é o esforço para desempenhar usos para o gênero humano, é ainda o que se segue. Tudo isso resulta, primeiro, de que elas são os últimos e que nos últimos estão reunidos em sua ordem todos os anteriores, segundo o que várias vezes foi mostrado acima. Segundo, de que os graus de um e outro gênero estão nos muito grandes e nos muito pequenos de todas as coisas, como foi mostrado acima, números 222 a 229, semelhantemente neste esforço. Terceiro, de que todos os usos são produzidos pelo Senhor pelos últimos, é por isso que nos últimos deve estar um esforço para os usos. Mas, não obstante, todos estes esforços não são vivos, pois são os esforços das forças últimas da vida, forças nas quais, pela vida de que provém, há, enfim, pelos meios oferecidos, uma tendência a voltar à sua origem. As atmosferas nos últimos se tornam tais forças, pelas quais as substâncias e as matérias, tais como estão nas terras, são postas em ação nas formas, e são contidas nas formas, tanto por dentro como por fora. Não é o momento de demonstrar este assunto por maiores desenvolvimentos, porque é de uma vasta extensão. A primeira produção saída destas terras, quando eram ainda recentes e estavam ainda em sua simplicidade, foi a produção de sementes. O primeiro esforço nelas não podia ser outro. Em todas as formas dos usos há alguma imagem da criação. As formas dos usos são de 3 gêneros: as formas dos usos do reino mineral, as formas dos usos do reino vegetal e as formas dos usos do reino animal.
As formas dos usos do reino mineral não podem ser descritas, porque não se mostram à vista. As primeiras formas são as substâncias e as matérias, donde provêm as terras nos seus muito pequenos. As segundas formas são as reuniões delas, que são de uma variedade infinita. As terceiras formas provêm dos vegetais desfeitos em pó e dos animais mortos, de suas evaporações e de suas exalações contínuas, que se juntam às terras e fazem seu humus. Estas formas dos 3 graus do reino mineral representam em imagem a criação, nisto que, postas em ação pelo Sol, por meio das atmosferas e por meio do calor e da luz das atmosferas, produzem nas formas os usos, que foram os fins da criação. Esta imagem da criação repousa escondida em seus esforços, de que se acaba de falar, número 310. Nas formas dos usos do reino vegetal, a imagem da criação se mostra em que elas procedem de seus primeiros para seus últimos, e de seus últimos para seus primeiros. Seus primeiros são as sementes e seus últimos são os caules recobertos de casca. E pela casca, que é o último dos caules, elas tendem às sementes, que, como foi dito, são seus primeiros. Os caules recobertos de cascas assemelham-se ao globo recoberto de terras, pelas quais existem a criação e a formação de todos os usos. Que as vegetações se façam pelas cascas, pelos filires e pelas túnicas, fazendo esforço pelos invólucros das raízes, continuados em torno dos caules e dos ramos, para os começos dos frutos, e semelhantemente pelos frutos para as sementes, isto é conhecido de muitas pessoas. A imagem da criação nas formas dos usos se manifesta nas progressões de sua formação dos primeiros para os últimos e dos últimos para os primeiros. Além disso, em que em toda progressão há o fim de produzir os frutos e as sementes, que são os usos. Pelo que precede, é evidente que a progressão da criação do universo foi de seu primeiro, que é o Senhor cercado do Sol, para os últimos, que são as terras, e destas pelos usos para o primeiro ou Senhor, e que os fins de toda a criação foram os usos. É preciso que se saiba que o calor, a luz e as atmosferas do mundo natural nada fazem absolutamente para esta imagem da criação, mas são somente o calor, a luz e as atmosferas do Sol do mundo espiritual. Estas levam com elas esta imagem e as introduzem nas formas dos usos do reino vegetal. O calor, a luz e as atmosferas do mundo natural abrem unicamente as sementes, mantêm as produções destas sementes na expansão e introduzem as matérias que as fixam. Não, todavia, pelas forças provenientes de seu Sol, as quais, consideradas em si mesmas, são nulas, mas pelas forças procedentes do Sol espiritual, pelas quais elas são perpetuamente impelidas para elas, mas não contribuem de modo algum para lhes dar a imagem da criação. Com efeito, a imagem da criação é espiritual, mas para que apareça e faça o uso no mundo natural, e para que seja fixada e durável, deve ser junta à matéria, materiata, quer dizer, guarnecida de matéria deste mundo. Nas formas dos usos do reino animal, há uma semelhante imagem da criação. Por exemplo, nisto que da semente, depositada no útero ou no ovo, é formado o corpo,
que é o seu último, e este, quando completou seu crescimento, produz novas sementes. Esta progressão é semelhante à progressão das formas dos usos do reino vegetal. As sementes são os começos, enxuamenta. O útero ou o ovo é como a terra. O estado antes do nascimento é como o estado da semente na terra quando se enraiza. O estado depois do nascimento até a prolificação é como a germinação da árvore até seu estado de frutificação. Por este paralelismo, é evidente que, como há uma semelhança da criação nas formas dos vegetais, há também uma nas formas dos animais, a saber, que há uma progressão dos primeiros para os últimos e dos últimos para os primeiros. Há uma semelhante imagem da criação em cada uma das coisas que estão no homem, pois há uma semelhante progressão do amor pela sabedoria para os usos. Por consequência, uma semelhante progressão da vontade pelo entendimento para os atos, e uma semelhante progressão da caridade pela fé para as obras. A vontade e o entendimento, e também a caridade e a fé, são os primeiros exquibus. Os atos e as obras são os últimos. Destes, pelos prazeres dos usos, se faz o retorno para os primeiros, que, como foi dito, são a vontade e o entendimento, ou a caridade e a fé. Que o retorno se faça pelos prazeres dos usos, vê-se manifestamente pelos prazeres percebidos nos atos e nas obras, que pertencem a cada amor, no fato deles refluírem para os primeiros do amor, acuo, de que procedem, e por isso haver conjunção. Os prazeres dos atos e das obras são os prazeres que se chamam usos. Uma semelhante progressão dos primeiros para os últimos e dos últimos para os primeiros existe nas formas mais puramente orgânicas das afeições e dos pensamentos no homem. Em seus cérebros, estas formas são como estreladas, são chamadas substâncias cinzentas. Destas substâncias saem fibras para a substância medular através do pescoço no corpo, as quais aí vão até aos últimos, e dos últimos retornam para seus primeiros. O retorno das fibras para seus primeiros se faz pelos vasos sanguíneos. Há uma semelhante progressão de todas as afeições e de todos os pensamentos, que são as mudanças e as variações de estado destas formas e destas substâncias. Pois, as fibras saindo destas formas ou destas substâncias são, por comparação, como as atmosferas procedendo do Sol espiritual, que são os continentes do calor e da luz. E os atos procedentes do corpo são como as coisas produzidas nas terras pelas atmosferas, e cujos prazeres dos usos retornam para sua origem. Mas que haja uma semelhante progressão destas coisas, e que nesta progressão haja uma imagem da criação, é o que não pode ser facilmente apreendido por um pleno entendimento. E isso porque milhares e miríades de forças que operam no ato aparecem como uma, e porque os prazeres dos usos não apresentam ideias no pensamento, mas afetam unicamente sem uma percepção distinta. Ver sobre este assunto que foi dito e mostrado precedentemente, por exemplo, que os usos de todas as coisas que foram criadas sobem pelos graus de altura até ao homem, e pelo homem até Deus Criador acuou, de quem tudo procede, números 65 a 68, e que nos últimos existe o fim da criação, que é que todas as coisas voltem ao Criador e que haja conjunção,
números 167 a 172. Mas isso se apresentará em uma luz ainda mais clara na parte seguinte, onde se tratará da correspondência da vontade e do entendimento com o coração e o pulmão. Em todas as formas dos usos há alguma imagem do homem. Isso foi mostrado acima, números 61 a 64. Que todos os usos, desde os primeiros até aos últimos, e depois dos últimos aos primeiros, tenham uma relação com todas as coisas do homem e uma correspondência com elas, e que, por conseguinte, o homem seja em uma certa imagem um universo, e que, reciprocamente, o universo considerado quanto aos usos seja em imagem um homem, ver-se-á no artigo seguinte. Em todas as formas dos usos há alguma imagem do infinito e do eterno. A imagem do infinito nestas formas se manifesta claramente pelo esforço e a potência de encher os espaços de todo o globo, e também de vários globos ao infinito. Pois de uma única semente é produzida uma árvore, um arbusto ou uma planta, que enche seu espaço. De cada árvore, de cada arbusto ou de cada planta são produzidas sementes, de algumas até milhares, que, semeadas e crescendo, enchem seus espaços. E se de cada uma de suas sementes saíssem outras tantas novas produções, se reproduzindo de novo e de novo, após um certo número de anos, o globo inteiro estaria cheio delas. E se as produções fossem ainda continuadas, um grande número de globos ficariam cheios delas, e isso ao infinito. Conta de uma única semente milhares de sementes, e multiplica os milhares pelos milhares, e assim por diante, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, e tu verás. A imagem do Eterno semelhantemente está também nestas formas. As sementes se propagam de ano em ano e as propagações não cessam jamais. Não cessaram desde a criação do mundo até ao presente e não cessarão durante a eternidade. Estas duas coisas são índices eminentes e sinais certos de que tudo no universo foi criado por um Deus infinito e eterno. Além destas imagens do infinito e do eterno, há ainda uma imagem do infinito e do eterno nas variedades, pelo fato de que não é jamais possível que no universo criado haja uma substância, um estado ou um objeto que seja o mesmo que um outro, ou idêntico a um outro, nem nas atmosferas, nem nas terras, nem nas formas que têm nelas a sua origem, nem por consequência, entre todos os objetos que enchem o universo, não pode ser produzido durante a eternidade uma coisa que seja a mesma que uma outra. Vê-se isso claramente na variedade das faces de todos os homens, no fato de que não há uma em todo o globo e que durante a eternidade não pode aí haver uma que seja a mesma que uma outra, nem por consequência uma mente, ânimos, de que a face é o tipo que seja a mesma que uma outra.